A gente agora conversa sobre Alzheimer, sobre os indícios de que a doença pode estar se agravando devido ao isolamento, sobre a falta de memória nesse momento de afastamento social, com a geriatra, especialista em geriatria pela SBGG e pós-graduada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, doutora Fabiola Crescentini. Olá, doutora, boa tarde, como vai? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom também. E a gente escolheu esse tema pensando mesmo na solidão dos idosos, né? E eu percebo que muitas vezes eles sozinhos acabam perdendo a memória em relação a muita coisa e até mesmo a cognição, acabam falando com mais dificuldade. Também fico pensando, porque quase não falam. Tem alguma relação disso com esse distanciamento, um momento de solidão? Então, Cláudia, tem sim. Na verdade, assim, a gente tem uma associação importante de quadro cognitivo de demência com sintomas e quadros depressivos. Então, na verdade, sim, a pandemia, o isolamento, não é que ele piora a demência, mas ele pode associar quadros depressivos e que acabam piorando os sintomas de humor e os sintomas de comportamentais. Então, assim, a gente tem no mundo 5 milhões, né, de pacientes portadores de algum déficit cognitivo e a gente tem diagnósticos de 10 milhões de casos novos ao ano. Então, assim, a demência em si é uma patologia muito importante, né, e ela acaba atrapalhando muito o cotidiano, a vida e a funcionalidade dos nossos idosos. Esse quadro de isolamento que a gente está vivendo, que acabou, né, se perdurando aí um tempo mais prolongado, ela gera muita angústia, muita insegurança e muita agitação, né? Ela dá até uma certa sensação de pânico nas pessoas. E isso é o que eu estou ouvindo muito, né? Muitas queixas dos pacientes, ela está associada a essas condições. Tá. Eu fico preocupada porque muitas vezes eu vejo idosos confundindo o fato de não poderem sair de casa porque já estão mais idosos, porque os filhos não estão permitindo por conta das dificuldades que eles têm, com a pandemia. Por mais que eles expliquem, né? Não, tá tudo certo contigo, é porque agora não é só você que não sai de casa, ninguém pode sair de casa. Para eles existe uma dificuldade maior de compreender isso. Existe um jeito certo para tratar esse assunto com o idoso? Na verdade, eu acho que a conscientização é a melhor coisa, né? Só que quando a gente está falando com idosos demenciados ou com algum problema cognitivo, a gente perde um pouco essa viabilidade, né? Muitas vezes. Porque o idoso tem uma dificuldade de memória. Então, de forma que se você vai explicar, pode ser que ele não se lembre que você explicou. E as razões pelas quais ele tem que ficar em casa. Então, ele não se lembra que ele tem que ficar em casa. O perigo maior aí é que o idoso ele acaba não lembrando que ele tem que higienizar as mãos, ele tem dificuldade de expressar os sintomas que ele está sentindo. Então, tudo isso atrapalha e dificulta o manejo no paciente com alguma síndrome demencial. Ok. Como a gente está aí na semana de combate contra a violência dos idosos, eu acho que é sempre importante também, além das pessoas estarem atentas a esse fato, daqui a pouco a gente vai até conversar também aqui no programa sobre isso, mas ao jeito correto de conversar com os idosos. Porque, como você mesma disse, né, às vezes o idoso ele tem dificuldade de lembrar do que foi dito ontem, anteontem, da pandemia, das dificuldades do todo, né? E muitas vezes a gente vê filhos ou responsáveis, cuidadores de idosos perdendo a paciência. Essa paciência é importante, né? É muita paciência. Porque assim, Glória, a gente tem que entender que a gente tem diversos tipos de idosos. A gente tem uma faixa etária muito ampla no ser idoso, né? Acima de 60 anos é idoso. Mas o idoso de 60 anos é diferente do idoso nonagenário. Então, essa heterogeneidade que a gente tem nessa faixa etária, nesse grupo etário, na verdade, a gente tem que saber lidar com cada indivíduo. Então, a gente, assim, dependendo do grau de funcionalidade dele, a gente tem que abrir algumas condições para que seja viável para esse idoso também. Então, assim, eu acho que prioridade é conscientizar a razão pela qual
é importante se manter isolado. Dar condições para que esse idoso não se sinta isolado, porque estar isolado é diferente da condição de se sentir isolado. Então, assim, o contato telefônico com a família, alguma pessoa mais jovem da família auxiliá-lo, né, na despensa de casa, nos remédios, para que não falte remédio para ele, proporcionar que esse idoso ajude nas tarefas de casa, né, à medida do possível, dependendo do grau de funcionalidade de cada um, manter os horários de sono, banho e refeição adequados, porque isso também implica nos seus hábitos, né? E aí, você tendo uma rotina melhor, eu acho que o idoso ele consegue levar o dia a dia de uma forma mais tranquila, a proporcionar também atividade física. Isso é muito importante, porque assim, a gente está vendo que o isolamento não está durando um mês. E os idosos estão perdendo a massa muscular, né? Estão ficando sarcopênicos, estão caindo mais. E a gente continua com os outros riscos inerentes ao envelhecimento, que não só o Covid. Então é importante essa promoção das atividades físicas, né? De preferência dentro de casa, para que aumente o fortalecimento, a flexibilidade e até a imunidade, né? Dificultando para que ele contraia o coronavírus. Ok. Agora, para a gente falar um pouquinho de Alzheimer, qual é o sintoma de que isso não é uma demência do idoso, mas sim é uma doença? Tem alguma coisa que possa chamar mais atenção? Sim. Esse negócio de demência do idoso não existe. O idoso não é porque ele é idoso que ele vai ser demenciado, né? Então, assim, não é normal um idoso ser demenciado. A demência, no que implica? Numa perda de memória, num isolamento social, né? Que às vezes o primeiro sintoma que a gente tem é o isolamento social. Às vezes a demência abre com quadros depressivos, então às vezes não é só uma depressão, mas tem um quadro cognitivo envolvido. Ele pode ficar, né, repetindo as coisas, né, principalmente as coisas mais antigas, em detrimento da memória recente. E o que é importante é que, assim, um paciente que tem um quadro cognitivo, seja qualquer tipo de demência, não só o Alzheimer, né? O Alzheimer é um tipo de demência, mas ele tem que ter prejuízo nas atividades básicas, começando pelas instrumentais e depois as básicas de vida diária. Então, ele perde a habilidade de cozinhar, ele perde a habilidade de lavar suas roupas, de pegar um transporte público, de mexer com o seu dinheiro. E aí ele vai perdendo a capacidade de até dos seus autocuidados. Então, isso é o que diagnostica uma demência. Ok. E aí a atenção, nesse caso, precisa ser realmente redobrada, né? Esse idoso precisa estar acompanhado. Isso, Cláudia, tem alguns testes cognitivos que o geriatra ele faz para detectar o problema. Tá joia. Doutora, muito obrigada por elucidar aí esse problema para todos nós. Eu acho que é bom a gente entender, aprender e lembrar aí. Paciência sempre, muito cuidado, muita atenção com os nossos idosos, porque eles merecem muito, né? Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutora Fabíola Crescentini, ela está no www.homedoctor.com.br e o Instagram é Home Doctor Brasil. Você pode entrar lá e aproveitar aí esse momento para usar a telemedicina, tá? Quando eu falo de demência do idoso, eu queria falar demência senil, né? E a gente realmente sabe que existem aí várias formas e a gente precisa estar atento. Vamos cuidar dos idosos com muito amor, com muito carinho.